A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos de volta aí com mais uma lição da nossa escola dominical. Desta feita, a lição número 5 do segundo trimestre de 2022, cujo tema é O Casamento é para Sempre. Logo após a vinheta, estaremos dando início a esta lição. Então, fique conosco. Bem, nós estamos aí com a nossa lição, né? Nossa lição, como eu já falei, é a lição número 5. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2022 e essa lição ela é muito importante nos dias atuais, visto que o inimigo tem trabalhado de uma maneira tão intensa para destruir a família, para desconfigurar o que nós aceitamos ou o que nós acreditamos ser o certo, né? O casamento segundo os padrões da palavra. E temos visto muitas famílias se dissolvendo, muitos casamentos se acabando, até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Então essa lição ela é muito importante para a igreja, é muito importante para a nossa vida como família, né? E vamos até o final dessa lição, vamos estar aí meditando um pouquinho conosco aí, né? Estou aqui em minhas mãos com a revista, né? E vamos aí até o finalzinho aí, vamos lá. Então vamos para o nosso textuário, né? Textuário, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6, onde está o nosso textuário, né? Fazendo alusão, né? à união do casal, dizendo que não são dois, mas apenas uma só carne. E a verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, que ele não acabe, que ele dure para sempre, ou que ele dure até que a morte separe. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então a Bíblia, o Senhor Jesus, ele condena o adultério. E durante essa lição nós vamos ver que essa questão do adultério é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Tá? Não se resume no simples fato da pessoa praticar o ato em si, do relacionamento sexual com alguém que não é sua esposa ou seu marido. Vai muito mais além. O Senhor Jesus Cristo ele se aprofunda nessa questão. A nossa leitura bíblica está em Mateus 5, 27 a 32, né, que fala sobre a questão do divórcio, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno, que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de disquete. Eu também vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então esse aqui está o nosso texto. Nós não vamos estar explicando o texto aqui, está comentando o texto, porque nós vamos direto para o nosso comentário, né? A nossa introdução diz o seguinte: nós estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Então o caráter do casamento ele é vitalício, e hoje em dia nós vemos casamento acabando, alguns às vezes acabam até mesmo no dia do casamento, né? Às vezes a gente já teve notícia de casamento acabando no dia do casamento. Os noivos se desentenderam e acabou. Na semana do casamento, algum casamento nem chega a se acontecer, acaba ali mesmo, aí tudo bem até, né? Agora, alguns casam e o casamento acaba, mas ali a gente vê pela lição que o casamento ele é um caráter vitalício.
a Bíblia condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Então a Bíblia condena isso, a gente vai ver isso aí nessa lição. E num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, aprendemos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento e apresentará seu caráter divino, pois foi Deus quem a instituiu. Então a gente precisa estudar sobre isso. Essa instituição foi o Senhor que fez, e nesses tempos atuais em que a instituição o casamento está sendo tão atacado, mas nessa lição a gente vai aprofundar um pouquinho aí nessa questão, né? No Sermão do Monte, a preservação do casamento foi muito bem destacada pelo nosso Senhor. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Então, existe até muitas pessoas que criticam a palavra, a Bíblia, os nossos patriarcas, por eles terem mais de uma esposa, né, e tudo mais. E realmente isso não era o objetivo de Deus, que os homens tivessem mais de uma mulher. Mas foi numa época que o Senhor, pela questão cultural e tudo mais, o Senhor até tolerou. Mas a gente pode ver no decorrer da história do mundo, que não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que um homem e uma mulher se casassem e formassem uma família. E o Senhor, ele começa aqui no Sermão do Monte, ele começa a falar a esse respeito, a botar o casamento no devido lugar, onde que Deus quer, o que o próprio Deus queria, o que o próprio Deus quer, né? Continuando, Jesus expressa que tudo começa no coração. Jesus expressa que tudo começa no coração. Deixa eu só ajeitar aqui o slide aqui, meus irmãos. Aqui, a lição aqui ela é uma gravação, estou gravando aqui nesse momento, mas eu não faço corte nem faço edição, né? Do jeito que sai aqui, eu posto no YouTube e nas outras redes sociais, tá bom? Então, me perdoem qualquer falha que a gente tiver aqui. Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5,27, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, se você foi ensinado de acordo com os valores cristãos, se você foi ensinado de acordo com a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, então você sabe que o que a Bíblia quer é a pureza para o casamento. O que Deus quer é a união da vida conjugal. É que o lar cristão seja realmente verdadeiro. Porque não pode ter dubiedade, não pode ter uma moral dupla, né? Ou nós somos cristãos de verdade ou não somos. Então, em relação ao casamento, também é assim. Em relação ao divórcio, também é assim. Aqueles que conhecem o Senhor, eles vão lutar para preservar o seu casamento. Eles vão lutar para preservar a sua família. Apesar das dificuldades, apesar dos ataques do mal, apesar dos ataques malignos, mas a pessoa vai, não, foi o Senhor que instituiu o casamento e eu vou até o final, vamos nos consertar aqui, vamos acertar ali, vamos conversar aqui e vai levando, né, até o grande dia. Não é empurrando com a barriga não, tá? É procurando solucionar os problemas para que a vida em família, para que a vida do casal seja uma vida feliz. Porque nós temos visto muitas famílias aí de pessoas infelizes. Às vezes você chega na casa de uma pessoa, de uma família, ninguém ri dentro de casa, ninguém brinca, ninguém tem... Sabe, são pessoas infelizes. E não é isso que o Senhor quer para a família, para a minha família, para a sua família. Tá? A condenação do adultério. Adultério moishel, cometer adultério, ser um adultério, né? Eu sou do grego, né? Ter relação ilícita com a mulher de outro. E também em relação à mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. Inclusive até a idolatria era chamada figuradamente de adultério. Se você ler lá em Jeremias, Ezequiel aí, a palavra do Senhor, né, de forma figurada,
chama a idolatria de adultério. Por que de adultério? Porque o povo de Deus estava deixando o Senhor Deus, que seria, no caso, seu marido, né? E cometendo adultério com outros deuses. Então, de maneira figurada, a idolatria é chamada de adultério. Será que não eram pesadas demais as ordens divinas em relação ao adultério? Se você ler lá em Levítico 20 e 10, né, vê ali que não adulterarás. E João 8, 1 a 5, aquela mulher foi levada diante do Senhor e chegaram lá dizendo que, segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada. Será que essa lei aí, essas ordens divinas em relação ao adultério eram muito pesadas? O que você acha? Será que eram muito pesadas? Quais os objetivos dessas prescrições da lei? Por que o Senhor deu essa prescrição da lei? Vamos ver. Na verdade, o objetivo do Senhor é a preservação. Preservação de quê? Preservação do casamento, né? Por isso o Senhor estava dando essa lei para preservar o casamento, também para fidelidade conjugal e também para a preservação da família. Então as leis do Senhor aí era para o benefício do homem, para o benefício da mulher. Foi preciso estabelecer uma lei porque muita coisa estava acontecendo naquela época. E depois da lei, muitas interpretações errôneas da lei também fizeram com que questões completamente absurdas se mantivessem. E isso persiste até os dias de hoje. A interpretação errada do que o Senhor fala a respeito do divórcio continua até hoje também. E ao invés da preservação do casamento, da preservação da fidelidade conjugal, da preservação da família, nós temos visto uma balbúrdia total, né? As famílias se desintegrando, pessoas abandonando seu cônjuge por qualquer coisa, e isso permanece até hoje. Mas isso é contrário ao que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio para preservar. A palavra do Senhor nos orienta para a preservação do casamento, preservação da fidelidade conjugal, preservação da família. Não adulterarás. A família é a célula máter da sociedade. Uma sociedade que a gente vê famílias desintegradas, a sociedade vira uma confusão total. Você tem uma ideia, eu sou da educação. Então nas escolas, quando eu trabalhava nas escolas, que coisa terrível que era. Uma casa, uma família que não tinha a configuração correta. Que às vezes era, desculpa, a configuração correta, não me interpretem mal, o que eu quero dizer é as famílias sem estrutura. Os alunos que chegavam na escola de uma família sem estrutura eram os piores. Claro que isso não era uma regra, havia as exceções, como sempre há exceções, mas em sua maior parte a família é completamente desestruturada, porque a família é importante nesse contexto, a família é importante para a sociedade. Uma sociedade, é por isso que o inimigo quer atacar as famílias e quer destruir as famílias por causa disso, porque uma sociedade na qual as famílias são completamente desestruturadas, totalmente dissolvidas, é uma sociedade completamente perdida. E toda balbúrdia, toda guerra, toda violência, todo mal, o inimigo quer gerar na sociedade. Por isso que cuidar da família é cuidar da sociedade. Cuidar da família é cuidar da integralidade do ser humano. Por isso que precisamos cuidar da família. É por isso que precisamos falar sobre família. É por isso que precisamos falar sobre a questão do casamento. Falar sobre o adultério. Por isso que é preciso falar sobre essas coisas. Prosseguindo. Para Jesus, a posição de Jesus, né? Para Jesus, a gênese, o início, o começo do adultério está dentro do coração. Começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita, né? Então, repetindo aí, tá lá uma mulher passando, né? E aí o homem vai dar aquela olhada. É o olhar cobiçoso. Esse olhar cobiçoso que precisa parar, que precisa ser estancado, porque já mostra que no coração está ali aquele desejo impuro, né? E tem pessoas que não conseguem parar de pensar, sabe, aquilo já está no coração, o olhar cobiçoso, o pensamento impuro que vai levar à prática. Então quando a pessoa chega a cometer o adultério, aquilo já estava dentro do seu coração. Não é um acidente, né? O adultério não é um acidente.
Um acidente é o cara tá dirigindo o carro, bateu, meu Deus, bati. Agora bati e caí dentro do motel com a mulher, dentro da casa de outra mulher. Não, não é um acidente. Aquilo já começou no coração. Aquilo já estava sendo alimentado no coração. Igual que nós falamos sobre a lição passada, né? Que a questão da violência, a questão do homicídio, acontece primeiro no coração. A pessoa já está em pecado. Então, passou uma mulher, né? Um homem não pode achar uma mulher bonita e uma mulher também não pode achar um homem bonito na rua? Claro que sim, mas passou por você. Você olhou, viu? Deixa aquilo pra lá. Você é casado, você tem... Mesmo se for solteiro, você ainda vai ficar olhando para as nádegas das mulheres na rua. Então, o que você vai fazer? Passou, deixa embora. Você não vai ficar cobiçando aquilo ali. Você vai embora, porque a mulher é bonita, tudo bem, mas ela segue sua vida. Eu tenho a minha em casa, vou seguir pra minha casa. Tá me entendendo? Agora, se passou, eu olhei e fico olhando, e alguns ainda me perdoem, ainda falam gracejos, esse aí já está em pecado e em pecado mesmo. E precisa se consertar com o Senhor, né? O posicionamento do mestre vai além do que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Ou seja, divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. Então, os homens da época queriam mudar, queriam se trocar de esposa e, sabe, sem motivo nenhum, e vamos embora, adeus, tchau, tchau. E assim que era, né? E isso é ruim e acontece hoje, né? No sermão, Jesus evidencia que somente manteremos a pureza no nível sexual, moral e social se nos abstivermos de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Então, o fato de você se abster da prática do pecado, da prática em si do pecado, não significa garantia de pureza, porque pureza é muito mais do que praticar alguma coisa. Pureza é muito mais do que se abster de alguma coisa. Pureza, na verdade, tem a ver também com o coração, que está dentro do nosso coração. Por isso, o próprio salmista diz: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, ou seja, não pratica o pecado, e o coração puro, ou seja, não nutre esse pecado também dentro do seu coração. Então só conseguiremos manter pureza nesses três níveis aí, sexual, moral e social, se a gente tiver o nosso coração puro também. Nossos pensamentos têm que estar puros também, porque senão vamos estar em pecado, tá? Perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos bons, né? Puros e bons. Então nós não podemos ficar aí com pensamentos, sabe? Porque a intenção errada, o que está dentro do coração, aquilo que está errado lá dentro do coração, é pecado da mesma forma que se estivermos cometendo o ato. É pecado também. Os males do adultério. O adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar, né? Então, quando acontece o adultério, quando acontece uma traição dentro da casa, aquilo ali vai atrapalhar toda a estrutura familiar. E não estou me referindo aí apenas ao cônjuge, não. Se tem filhos, né? Isso também vai ser prejudicial para os filhos. E a infidelidade gera desconfiança, porque a pessoa casa com outra. Imagina, a pessoa faz a casa com a outra pessoa e com amor, cheio de sonhos, vamos fazer isso, aquilo, outro. O tempo vai passando e a pessoa cai, né? A pessoa vai e comete o adultério, o outro comete o adultério. Pronto, perdeu a confiança. E agora, como que vai recuperar essa confiança novamente? Eu perdoo. E agora vai confiar? Vai viver uma vida de desconfiança. E só mesmo Deus mesmo pode estar trabalhando muito bem no coração entristecido por causa da traição. Então a infidelidade vai gerar desconfiança, vai gerar feridas emocionais. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas com depressão, com crises de depressão e ansiedade, porque foram feridos por uma traição. Também gera, sabe o que? Desrespeito. Quando uma pessoa trai a outra, isso aí é a falta de respeito para com aquela pessoa que você jurou amar, falta de respeito com aquela pessoa que você jurou fidelidade diante de Deus, diante das testemunhas, diante da família, né? Isso vai evidenciar falta de respeito e também gera desvalorização. Você não está valorizando.
Você não está valorizando. Às vezes você olha certas situações que você fica assim abismado. A pessoa tem alguém na sua casa, tem um homem ou uma mulher na sua casa, pessoa de valor, e a pessoa vai, sabe, se enveredar por outros caminhos, com pessoas que não merecem nada, com pessoas que, sabendo que você é casado ou casada e mesmo assim quis fazer isso, é uma pessoa que não tem regras. É uma pessoa que fez isso com outra pessoa, vai fazer com você também. Então, é desvalorização, é você desvalorizar aquela pessoa que está com você, aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que te jurou fidelidade e você também jurou fidelidade. Isso aí é desvalorizar, né? E também acontece queda na vida espiritual. Na revista está escrito fraqueza e queda na vida espiritual, né? Mas eu entendo que queda na vida espiritual e fraqueza são quase que a mesma coisa, né? Então a gente vê que a desconfiança, as feridas emocionais, desrespeito, desvalorização acaba por causar queda na vida espiritual do traído e do traidor também, tá? O traidor já tá lá embaixo na vida espiritual, né? Esse já está no poço, no fundo do poço. E aquele que foi traído por causa do baque, muitas vezes, por causa de tudo que acontece, de tudo isso que está aí antes, né? Por causa da desconfiança, das feridas emocionais, por causa do desrespeito, por causa da desvalorização, a pessoa pode ter uma queda na vida espiritual. Tudo isso aí é gerado por causa do adultério. Isso aí são males do adultério, né? Os prejuízos espirituais são maiores, são grandes. O adultério traz para a vida das pessoas, né? E não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo na mente de Cristo deve pensar coisas boas. Então a pessoa passa, não havendo pureza no pensamento, a pessoa começa a pensar muita coisa, isso vai deturpando a mente da pessoa. Quando vê, a pessoa já não acredita mais na palavra, a pessoa acha que é assim mesmo, né? Ou então a pessoa se sente tão fraca que não tem força mais para lutar e se entrega ao erro. Eu tenho falado isso e tenho repetido aí mais de 100 vezes, né? Um erro na vida não pode se tornar uma vida de erros, né? Não pode se tornar uma vida de erros. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. E além de pecado, né, fere a santidade de Deus. Eu acredito que os pecados, de um modo geral, ferem a santidade de Deus. Então o adultério, ele fere a santidade de Deus. Não só a santidade de Deus, o adultério fere a outra pessoa, né? Fere a pessoa que está sendo traída. O adultério fere a outra pessoa. Então, resumindo o primeiro tópico, o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Então a prática do adultério é condenada. Tá? A prática do adultério é condenada na Bíblia, é condenada, né? O que rege o coração regerá o povo, segundo o corpo, desculpa. O segundo tópico, o que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato. Então a revista repete isso, tá? Em todos os tópicos repete a mesma coisa. Que o pensamento também impuro é pecado, né? Então o pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Então a pessoa vai ali, alimentando esses pensamentos no coração. Depois comete o ato, né? O que é o coração? Do hebraico lebab, que significa o homem interior, a alma, a vontade, a inteligência. Isso aí é o coração. Não está falando no órgão musculoso que nós temos dentro do peito que bombeia o sangue para toda a parte do corpo. Não está se referindo ao órgão que faz parte do nosso sistema cardiovascular. Não é isso que está se referindo. Quando fala coração, está se referindo ao homem interior, está se referindo à nossa alma, às nossas vontades, está se referindo também à nossa inteligência, né? Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. Então o coração, quando fala aí, está se referindo ao lugar dos desejos, das emoções, das paixões. Isso aí é o coração. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Seu coração é regido pela palavra. Então, irmãos, eu sou cristão, tá legal. Seu coração tem que estar transformado e você vai ter que viver de acordo com a palavra. O seu coração vai estar sendo regido pela palavra. Como você vai purificar o seu caminho? Você vai observar pela palavra. Não, isso aqui eu não posso. A palavra diz que eu não posso fazer. Ah, não, isso eu não posso. Seu coração é transformado. Eu me lembro uma vez que eu estava com 2 colegas, né, num banco, antigo banco Banerj, que não existe mais. E um falou pro outro assim: rapaz,
olha ali, aquela menina do caixa aí tá te dando mole. Tá te dando mole, cara. Aquela menina do caixa tá te dando mole. Eu nunca me esqueci disso, faz tanto tempo, né? Mais de 30 anos atrás. Aí o outro colega respondeu pra ele, ó, cara, rapaz, sou casado, cara. Tenho uma esposa em casa que me ajuda. Você acha que eu vou fazer isso com a minha esposa, cara? Você acha que eu tenho coragem de fazer um negócio desse? Ela me ajuda pra caramba. Você acha que eu vou fazer coisa? Eu não quero saber de ninguém, não. Então, esse homem, né, ele tinha um coração completamente diferente do outro, que também era casado, mas não estava nem aí. Então a gente sabe que aquele que conhece o Senhor, ele tem um coração transformado. Ele não vive igual os outros vivem, igual o mundo vive, não. O seu coração é diferente. Seu coração tem que ser diferente, tem que ser regido pela palavra de Deus. Continuando, o homem é o que pensa. É sabido por todos, que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos, ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Então, o que o homem está semeando? O que semeia o pensamento da cobiça, o homem está pensando, cobiçando, desejando outra mulher, tem a dele em casa. Não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. Como eu já falei, isso vai se repetir. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará a luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Então isso está em Tiago. Então a gente sabe que a cobiça, ela vai começar primeiro aonde? No coração. É dentro do coração, no homem interior. Não estou me referindo ao músculo aqui, mas é no homem interior, lá na nossa vontade, lá na nossa alma. Vai começar essa cobiça. E a pessoa vai alimentando aquilo ali, vai regando todos os dias pensa, né? Vai regando, quando vê, vai levar à morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Então, aquilo que está regendo seu coração vai ser evidenciado durante o dia, no seu viver. E quando o ato da pessoa acontece, né, quando acontece o ato errado, aquilo ali nada mais é do que mostrar que já estava dentro da pessoa, que já estava dentro do coração da pessoa. Estão entendendo? O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Então, um coração pecaminoso, ele vai produzir somente pecados, né? Ninguém está isento de tentações, né? Eu posso ser tentado, você pode ser tentado, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Então, nós precisamos nos revestir do novo, né? O velho homem, ele não morre, tá? Ele não morre. Até esse dia eu vi escrito na internet, no Instagram de alguém, que pensou que tinha matado o velho homem no batismo, mas o danado sabia nadar. Então, ele não morre, mas nós temos que mortificá-lo, temos que deixá-lo lá. Eu não vou poder ficar alimentando esses pensamentos impuros dentro de mim. Eu não vou poder ficar vendo vídeos, filmes, pensando, olhando para as mulheres na rua e ficar... Não, eu não posso ficar, cultivando isso dentro de mim, né? Então a gente sabe que a gente precisa, né? A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Então, se isso aí é a tentação, é aquilo que o inimigo está usando para tentar parar você, pede ao Senhor uma transformação. E aquilo que eu sempre falo, o pecado é uma decisão da pessoa. O pecado, o inimigo não tem o poder de entrar na pessoa e fazer a pessoa pecar. Entrar na pessoa, vai lá agora, pratique o adultério, trai sua esposa. Não, é a pessoa que vai, porque a pessoa quer. A pessoa vai porque a pessoa quer. Ela deseja aquilo, então ela vai fazer, ela vai porque ela quer fazer. O inimigo oferece o prato. A pessoa pega, come o prato se a pessoa quiser. Então é uma escolha pessoal. A pessoa que escolhe. Tá? Então, se precisar, o Senhor que transforma está por aí. Está aí, né? Ele pode transformar e dar um novo coração. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Sabe, você orar todos os dias, pedir ao Senhor que te segure, que te conduza por este mundo.
Você precisa, nós precisamos. Jesus fez o uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. A gente sabe que na Bíblia existem muitas figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem são figuras, palavras usadas como símbolos, por aí vai. São várias, são diversas figuras de linguagem. Inclusive a hipérbole, que aí está citando, o Senhor fala de modo hiperbólico, também é uma figura de linguagem. Então quando o Senhor fala, quer ver? Quando o Senhor fala que ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca, não é para você sair aí arrancando e jogar o seu olho fora e ficar cego, não é isso não. Você está falando de uma figura de linguagem que está se usando para dar ênfase naquilo que ele está dizendo, para mostrar a seriedade daquilo que ele está querendo comunicar, para dizer que o negócio é sério mesmo. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo, não é essa a intenção, mas a intenção aí é ser radical, né? Se tem alguma coisa que está te atrapalhando, que está te escandalizando, que quer te fazer pecar, você tem que tirar aquilo de perto de você, tem que ser radical, tem que ser radical mesmo, tá? Tem que ser radical. Então vamos lá, prosseguindo. O uso aqui é totalmente metafórico, então é uma metáfora, né? Dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito Santo, para que não seja instrumento do pecado. Então você não pode, eu não posso, nós não podemos emprestar o nosso corpo para ser instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Então poderia tirar o olho, jogar fora, cortar as mãos e os pés, mas o coração poderia estar cheio de pecado. A pessoa pode chegar no inferno sem o coração, sem o olho, sem nada, né? Então o coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Então, se o coração está transformado, a pessoa vai fugir do pecado. O pecado vai se aproximar, vai vir ali, o pecado vai querer te pegar, mas você vai correr, largar até a túnica se for preciso e fugir, né? Mesmo que isso te leve para a prisão, mas você não vai pecar. Vide José, né? O que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, determinarão o seu comportamento. Então, o meu comportamento é determinado por aquilo que eu tenho dentro do meu coração. O seu comportamento é determinado por aquilo que você tem dentro do seu coração, tá? Então, se você por exemplo, chegar na rua ali, dar um soco na cara de alguém, essa violência já está dentro do seu coração. Se você chegar ali na rua e ceder à tentação, e pecar, e cometer adultério, ou mesmo fornicação com alguém, isso aí já estava dentro do seu coração. Me perdoe, mas isso aí não foi de surpresa. Me perdoe, mas isso aí não foi um acidente, não foi. Você faz porque você quer. Você faz porque você sentiu vontade de fazer e você vai lá e faz. Não é um acidente. Vamos agora para o último tópico, a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então esse aí é o ideal de casamento exarados aqui ou manifestados aqui na palavra de Deus. E esse é o ideal, né? Um homem e uma mulher entram em uma aliança, constrói uma união única na mais perfeita intimidade. Esse é o ideal, foi isso que Deus fez. Para isso que Deus instituiu o casamento, tá? Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem, não adulterarás. Então ele não queria que os votos fossem quebrados. Ele uniu o homem e falou para o homem, ó, não, vocês não vão adulterar. Uniu o homem com a mulher e falou, vocês não vão adulterar não, tá? Não adulterarás. Aí tem lá quais são as penas para quem comete o adultério, né? Cometia o adultério na época. Tudo isso, como nós já vimos em slides anteriores, vimos aí mais um pouquinho para trás, tudo isso que o Senhor queria fazer com que houvesse a preservação do casamento. Por isso essas ordens, para que houvesse a preservação da família, para que houvesse a fidelidade conjugal. Por isso o Senhor falou, não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. É uma só carne. Então se eu pego duas folhas de papel, acho que não vou conseguir aqui. Se eu pego duas folhas de papel, tá?
Deixa eu pegar aqui uma aqui. São várias folhas. Se eu pego essa aqui, ó, passo cola nos dois lados, passo cola e depois junto, deixo secar, tá? Deixo secar e depois eu vou separar. Depois que secar, a cola secar, eu vou separar. Eu consigo separar? Sim, pode conseguir separar, mas vai rasgar, né? Vai um pedaço de um vai no outro, o pedaço rasga, e assim é a união do casamento. Quando acontece a ruptura, o estrago é grande, o estrago é muito grande. Às vezes o estrago aparentemente nem é grande, porque a pessoa fala assim, não, nós estamos de comum acordo, vai ser uma separação amigável e tal, e se separa. Mas o estrago emocional, muitas vezes, o estrago lá dentro está feito, lá dentro a pessoa está destruída, querendo manter uma aparência que está tudo bem, mas o estrago que faz a separação, o estrago que faz uma traição, um adultério, o estrago é muito grande. Eu já conversei com pessoas que após cometerem o adultério, sentiram vontade de se matar, porque se sentiu destruído, se sentiu para baixo, queria se matar. Então a gente sabe que o estrago é muito grande. Por isso, o Senhor falou, não adulterarás. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa, né? Esse dia eu estava conversando com algumas jovens, né? Não, tinha rapazes também. A esse respeito, nós estávamos no sítio, né, de lazer e estávamos conversando, porque lazer de crente é isso, né? Brinca um pouquinho, conversa, fala da Bíblia, fala de Deus, fala de igreja, e assim que é, falando de voz com salmos, hinos e cantos espirituais. E estamos falando sobre isso, que muitas pessoas têm dificuldade de compreender a questão da submissão. A Bíblia fala assim, vós mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido. Que tem gente que acha que isso aí é muito ruim. Eu já dei aula para escola dominical para jovens que falava, isso aí para meninas, que não deveria ter isso aí na Bíblia, que a Bíblia é machista. Mas só que o que é que o Senhor fala, o que Paulo fala para os homens a esse respeito? Diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E eu perguntei para os jovens, vocês são igreja? Sim, somos igreja. Vocês amam a Cristo? Sim. E por que vocês amam a Cristo? A própria palavra nos dá a resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele se sacrificou pela igreja. Ele se sacrificou por nós. Então o marido também tem que sacrificar por sua esposa. Nós somos submissos a Cristo. Por quê? Porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Então essa submissão aí, a submissão que a Bíblia fala da mulher em relação ao marido, tem muito a ver também com o procedimento do marido. A submissão não pode ser um fardo pesado. A submissão não pode ser mais uma cruz. Não pode ser. Se o marido amar a sua esposa, se ele for devoto à sua esposa, de maneira que faça tudo por ela, se sacrifique por ela, ele que tem que fazer o sacrifício. Se ele faz o sacrifício por ela, não haverá peso nenhum. Vão estar os dois ali caminhando lado a lado, um ajudando o outro, e a família vai progredir, vai progredir e vai continuar. Por quê? Porque estão em união, tá? Estão em união. Vamos lá, prosseguindo. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Às vezes a gente vê, né? Uns tempos atrás eu vi uma foto de um casal que morreu junto, né? Morreram num quarto, de mão dadas ainda, num quarto do hospital. Um estendeu a mão, o outro estendeu a mão também, 70 e tantos anos de casado. Pessoa, que sacrifício! Então, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. Nós não estamos isentos de passar por lutas. Nós passaremos por lutas, por problemas, a gente sempre vai passar. E o casamento nunca vai ser um mar de rosas, tá? Pode até ser um mar de rosas, cheio de espinho também, né? Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Eu sou diferente da minha esposa, ela é diferente de mim, e o Senhor nos uniu, colocou tudo debaixo do mesmo teto para morar juntos, construir uma família. Então teremos problemas. Não podem surgir problemas financeiros, podem surgir problemas de saúde e N problemas. Mas só que
o casal que decide viver debaixo da bênção de Deus, ele vai superar todas as dificuldades. Então um casamento, para ele ser duradouro, para ele durar para sempre, para ele durar até que a morte separe, ele tem que ter como base o que? O respeito, né? A amizade, o respeito. Às vezes a gente vê que algumas pessoas pedem respeito. Às vezes tem algumas mulheres que pedem respeito tão grande que às vezes fala para o filho: ah, seu pai é um banana, né? E às vezes fala um do outro: ah, sua mãe é isso e aquilo, com a pessoa presente, como se não estivesse ali, numa completa falta de respeito, mesmo que seja por trás ou pela frente. É uma completa falta de respeito. Quando um xinga o outro, quando um maldiz o outro, isso aí é falta de respeito. E que casamento vai durar? Não tem como. A amizade também é outra coisa, né? O marido e a mulher não são apenas amantes entre si, eles são amigos também. Tem que ter esse sentimento de amizade, né? E o bom tratamento, tratar o outro com carinho, tá, marido? Se esforçar para lembrar a data do aniversário da sua esposa, se esforçar para lembrar a data do casamento, sabe? Coisas comuns e simples. Ah, tá, é o dia da mulher. Vai lá, compra um bombonzinho se não tiver dinheiro para comprar uma cesta, né? Compra um bombonzinho. É o dia dos namorados, que é até o dia do meu aniversário, então dia 12 de junho, né? Você pode mandar um presente para mim, entre em contato comigo pelas redes sociais e pode mandar meu presente. Mas assim, é o dia dos namorados. Ah, não posso nem sair com minha esposa para fazer um jantar porque eu não tenho dinheiro. Eu compro um bombonzinho, uma barra de chocolate, escreve uma coisinha, deixa um bilhetinho quando for trabalhar. Isso aí já vai ser uma demonstração de carinho, tá? Dignidade, sabe? Ajude a sua esposa, trabalhe, compre alguma coisa, torne-a digna, e entre outros mais. Então o casamento deve ser construído em cima disso aí: respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Então tem que ser assim, senão o casamento começa hoje e acaba amanhã, como a gente vê em muitos lugares por aí. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Então todos nós, diante de Deus, nós somos iguais, tanto a minha esposa quanto eu. Nós somos crentes, nós somos servos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Então ela é filha de Deus, eu sou filho de Deus. Então nós somos iguais, mas só que há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas, né? Tem muitas, algumas, porque não dá pra gente comparar. Assim, por exemplo, a estrutura corporal do homem é diferente da estrutura corporal da mulher. Então a gente sabe que o homem tem que, por obrigação, proteger a sua esposa, proteger a sua mulher, conversar com ela, protegê-la. Tem que ter essa cumplicidade aí da mulher sempre estar falando com o marido das coisas que lhe acontecem, e essa conversa está sempre acontecendo. Existem obrigações aí específicas a serem cumpridas, né? A união sexual também é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Então, olha só, a união sexual, eu deixei até de vermelho. Por que eu quis destacar? Porque muitas pessoas acham falar de sexo um tabu muito grande. E tem gente que até acha que no púlpito não se pode falar sobre a questão sexual, da relação sexual. Pelo amor de Deus, gente, aqui atrás eu tenho uma estante aqui, né? Então, pra você ter uma ideia, eu tenho muita coisa aqui nessa estante, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, peraí, uma estante, desculpa, porque eu não deixei aqui o livro que eu nem ia falar sobre isso. Então, eu tenho aqui um livro com uma pessoa que não é cristã, conversando sobre sexo. Por quê? Porque eu preciso saber o que eles dizem. Então, se eu sou professor de escola dominical, eu preciso saber aquilo que eles dizem. Eu tenho que ter com a minha fé bem enraizada, bem, sabe, firme, para eu ler as coisas, para saber o que eles falam, para combater isso até mesmo na casa do Senhor. Então eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, esse livro aqui, No Altar da Idolatria Sexual. Tá, sabe, são livros que a gente tem que ter, a gente precisa ler sim. Daí por aí vai, eu tenho muitos livros aqui, né? Deixa eu ver aqui mais, terapia do amor conjugal, e por aí vai. Tem faltando um aqui que eu não estou vendo, né? Tem um que eu acho muito engraçado, inclusive, Sexo Sem Pecado, de Silmar Coelho. Então a gente sabe que para muitas pessoas falar de sexo na igreja, falar de sexo em encontros de casais, falar de sexo, isso aí
não é um absurdo. O pastor falou sobre isso. É preciso falar, porque muitos erros são cometidos porque não se fala nisso. Então a união sexual é uma coisa também importante, que tem que ser levada em consideração no casamento. É preciso levar isso em consideração. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher. Esse fator aí, o sexo, né? Casados, até botei aí bem claro aí, bem destacado aí, casados, porque sexo fora do casamento é fornicação, e fornicação também é pecado, né? Então, ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento e é tratado na Bíblia como algo digno. Então, o sexo na Bíblia, entre o casal casado, é algo digno. Então, quando o marido está ali mantendo relação sexual com a sua esposa, com a sua mulher, você acha que o Espírito Santo vai embora? Que Deus desaparece ali? Meu Deus, que coisa vergonhosa. Não, é algo digno, ele está presente ali. Tá? Ele está presente ali, nessa união ele está presente ali. Então, porque não é pecado. Ah, pastor, eu não vou tomar Santa Ceia hoje porque eu tive relação sexual com a minha esposa ontem ou hoje de madrugada. Para com isso, meu irmão. É sua esposa, é sua mulher. Isso aí é importante para o casamento, né? E até em relação deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Tá. Vamos já. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Então, se o cara é crente, né, e não demonstra nenhum tipo de carinho pela mulher, não demonstra nem um afeto pela mulher, e chega à noite, que é sexo, vai ser só sexo mesmo. Aquilo ali não tem carinho, não tem respeito, não tem amor, é igual os ímpios fazem. Muitos ímpios fazem, só para dar vazão mesmo à sua carne ali mesmo, liberar ali a sua carne. E isso aí não convém ao casal cristão. Não é isso que Deus quer. Não foi para isso que ele criou o sexo. Não foi para isso. O sexo foi criado não foi somente para procriação, né? E também não foi somente para que o homem tivesse prazer e a mulher não. Porque senão nós vamos cair igual no mesmo erro que acontece em alguns países por aí, alguns países árabes por aí, né, que existem alguns países, não sei se ainda está na atualidade, mas posso pesquisar depois, também pode pesquisar. Alguns países até faziam a mutilação sexual, né, que ia na região genital da mulher ali, na parte externa ali, e tirava ali o clitóris, tirava a parte externa, para que a mulher não sentisse prazer na relação sexual, porque se ela sentisse prazer, ela poderia atrair o marido. Então, mas não é isso não que Deus quer não. Deus quer que os dois sejam felizes, até mesmo na realização sexual. E isso aí é importante para o casamento. Ah, mas eu quero... pastor, eu quero me dedicar a Deus, eu quero me consagrar ao Senhor e tal. Quer se consagrar ao Senhor? Ah, sim, eu quero... Pergunta ao seu marido, ou pergunta à sua esposa, se ela concorda. Que a Bíblia fala que pode sim, pode... se for com consentimento mútuo, a palavra do Senhor diz que sim, pode separar, não ter relação sexual para orar, isso pode ser feito. Mas a palavra do Senhor, Paulo, nos adverte que isso tem que ser feito em pouco tempo, um período curto, para que eles não venham pecar pela incontinência. Né? Deixa eu ver aqui para vocês aqui onde está escrito, para não cometer erros. Como eu disse, isso aqui não é ao vivo, mas eu não faço edição, né? Aqui fala 1 Coríntios 7. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, por aí vai. Aí diz aqui, versículo 5. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente por vossa incontinência. Então, eu quero orar. Então, tudo bem. Então, a gente vai fazer aí, tá 2 dias sem fazer, 3. Mas depois se você concorda, então vamos fazer assim, vamos orar juntos e tal. Mas por algum tempo. Mas depois se junte logo. Então, não, eu não quero não. Eu não quero não. Isso aí também tem implicação na qualidade da vida conjugal. Tá bom? Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor
e uma vida sexual regrada e sadia. Então, isso aí é fato. Não, eu quero que meu casamento dure para sempre. Então, fiquem em comunhão com Deus, tá? E a união de vocês tem que ter muito amor, muito carinho e uma vida sexual regrada e sadia, tá? Porque a gente não está falando somente sobre sexo aqui, vida sexual aqui, que tem muita coisa que talvez nós precisemos falar ainda, né, a respeito desse assunto. Pra quem sabe outro dia, mas vamos prosseguir, né? Casamento, união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento. Isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza, um aspecto mosaico, a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. Já a segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Na verdade, essas duas escolas rabínicas, se nós lemos aqui em Deuteronômio, pega aí a sua Bíblia, abre Deuteronômio capítulo 24, tá? Deuteronômio capítulo 24. Esses homens aí que foi citado aí, deixa eu voltar aos lados, sempre te ler o nome deles, Shammai e Hillel, eles eram homens mesmo que formaram escolas, né? Escolas rabínicas. E eles eram inteligentes. Dizem até que o Hillel é o avô de Gamaliel. Lembra de Gamaliel que instruiu Paulo? Então, Hillel dizem que ele era o avô de Gamaliel. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 24, né? Que fala assim, ó: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Essa aqui, coisa feia, ou em outras traduções, coisa vergonhosa, ninguém soube explicar a partir do original o real significado disso. Coisa feia, coisa vergonhosa, o que é isso? Então, o Shammai, ele traduziu, ou ele interpretou essa coisa feia, coisa vergonhosa, como adultério, como fornicação, como prostituição. Para ele era isso, ele interpretou como isso. Então ele disse que não podia ter outras questões para que houvesse separação. Já o Hillel, ele interpretou essa coisa vergonhosa, coisa feia, como qualquer coisa. Por isso diz que a segunda aí, que é a Hillel, é mais liberal. Dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento, né? Ela queimou o arroz, dissolve o casamento, né? Ela riu de uma maneira diferente diante dos outros, desfaz o casamento, tá? Ela dormiu demais, desfaz o casamento. Ela ficou doente, desfaz o casamento. Ela envelheceu, desfaz o casamento. Então, o Hillel, ele falou que podia, essa escola rabínica aí dizia que poderia desfazer o casamento por qualquer coisa, tá? Contudo, melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, não é para se separar, não se desfaz. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era o mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo, tá? Eu faço assim para ver porque a câmera está na frente da tela aqui onde eu estou lendo. Enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é doloroso falar sobre o divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento, né? Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é ainda indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Então, meu filho, infelizmente, essa é a verdade. É o que está na Bíblia.
Porque atualmente, né, a coisa está tão bagunçada, né? A gente vê aí pessoas que se dizem ministros do evangelho trocando de mulher, trocando de esposas, e sem atentar para o que está aqui na lei, o que diz a palavra, que a não ser por infidelidade, não, por qualquer coisa, viu uma outra ali mais nova, a minha tem 40, tem uma de 20 ali, então vou desprezar de 40 e vou pegar de 20, é assim mesmo. Ah, fez 60, minha esposa, vou pegar uma de 30 agora, uma de 40, e troca, e pessoas que dizem ministros do evangelho. Isso aí foge do padrão divino, foge do padrão divino. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel, tá? Não adianta, não pode se desfazer. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Aconteceu isso, vou me separar. Qualquer problema. Não, esse não é o caminho inicial. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Então, o caminho nunca será o divórcio. Pode sim rever seu comportamento, rever seus pensamentos, pode sim rever a situação, pesquisar a situação e procurar sempre manter a unidade, porque foi para isso que o Senhor Deus instituiu o casamento, tá? E como diz o início da nossa lição, como diz aqui o início da nossa lição, o casamento é para sempre, tá? Então o casamento é para sempre. Segundo a palavra do Senhor, o casamento é para sempre. Então, se você é jovem ainda e pretende se casar, é hora de você manter seus olhos bem abertos, porque o casamento é para sempre. No namoro, é o momento em que os olhos têm que estar arregalados para observar o quê? Todos os defeitos da outra pessoa. As qualidades deixa guardada lá, olha primeiro os defeitos, veja todos os defeitos da pessoa, porque depois que casar, aí os olhos têm que ficar fechados, aí os olhos têm que abrir somente para as qualidades, os defeitos tem que deixar para lá, tá bom? Não, mas ele é assim, mas depois do casamento vai melhorar. Ela é assim, depois do casamento vai melhorar. Não melhora, piora, tá bom? Se tem algum defeito que é pequenininho assim antes do casamento, casa para ver só, vai ficar enorme. E outra coisa importante, um casamento é para sempre. Uma outra coisa muito importante que merece ser dita, né? Não case por causa disso ou daquilo outro, se não for pelo amor que você sente e pela vontade do seu próprio coração, tá? Não vá atrás de profecia. Deus está falando que é fulano, Deus está dizendo que é esse aí mesmo, Deus está falando que é aquele ali. Não vá atrás disso aí, tá? Não vá atrás de profecia. Você tem a Bíblia, tá? Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Leia a Bíblia, tá? Estude a palavra do Senhor. Ore, busque a Deus. E deixa Deus falar com você, né? Por intermédio de versos, tá? E faça a sua escolha. Você vai fazer a escolha pautada nas diretrizes que estão aqui na palavra de Deus. Você vai fazer a sua escolha. Mas no caso, por causa de profecia, disso, daquilo, não. Outra coisa muito importante. Uma vez um conhecido, um colega, estava para casar, né? Estava para casar, estudava comigo na faculdade. E um dia eu cheguei na sala de aula, nós não estávamos na sala. Quando eu cheguei na sala, ele estava lá agarrado com uma outra menina. E ele ia casar, estava com o casamento marcado. E ela sabia disso, a outra que estava com ele ali. Aí eu cheguei na sala, saí envergonhado, né? Porque você sente aquela vergonha ali. Eu disse, meu Deus, só que vergonha. Eu vi aquilo, eu não queria ter visto, né? Aí eu saí, depois ele veio atrás de mim, procurando, rapaz, eu sei que eu vou casar, estou todo errado. Eu falei, então, rapaz, você está todo errado, você está traindo a sua noiva, cara, você vai casar, daqui a um mês que vem, você vai casar, tá com outra mulher aí e tal. Aí ele, mas é porque eu nem amo ela mais, só que a gente já namora há 10 anos, a gente tá junto há 10 anos, é questão de família. Então eu falei, rapaz, você vai casar, não vai dar certo. Você vai casar e vai se separar, porque você não gosta dela. Já tá traindo antes de casar. Como é que você acha que isso vai dar certo? E não deu outra, irmãos. Casou e se separou e pronto, acabou. Também tá me entendendo? Então,
Só case mesmo quando você tiver certeza. Porque às vezes a pessoa entra no desespero, né? Vê a idade chegando, a tudo que vê a mim de maneira nenhuma lançarei fora, sou como Cristo. Não, calma, pense, analise primeiro, porque é a sua vida, não só a sua vida secular, material, mas a sua vida espiritual também que está em risco. Você entende isso? Porque o casamento, meu irmão, o casamento é para sempre. E que o Senhor possa estar falando, esclarecendo essa lição aos vossos corações. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém.